Salve! Curiosos, tudo bem? Trago hoje top 10 navios afundados mais famosos do mundo. Esses navios são alguns dos mais trágicos e memoráveis da história, e suas histórias ainda são contadas hoje. HMHS Britannic. O HMHS Britannic era um navio hospital britânico que afundou em 21 de novembro de 1916. O navio foi atingido por uma mina alemã e afundou em menos de 2 horas. 30 soldados e marinheiros morreram no desastre. O Britannic foi requisitado pela Marinha Real Britânica em 1915, durante seu período de equipagem, para servir como navio hospital na Primeira Guerra Mundial, viajando entre o Reino Unido e Dardanelos no Império Otomano. Ele sofreu uma explosão na manhã do dia 21 de novembro de 1916. No Mar Egeu, durante sua sexta viagem, Britannic é o maior navio para passageiros naufragado do mundo, embora não tão famoso quanto seu irmão Titanic, MV Costa Concordia. O MV Costa Concordia era um navio de cruzeiro italiano que afundou em 13 de janeiro de 2012. O navio colidiu com o Recife e afundou em cerca de 12 horas. 32 pessoas morreram no desastre. Ele foi lançado ao mar em setembro de 2005 e realizou sua viagem inaugural em julho do ano seguinte. Embarcou parcialmente. Ele foi declarado uma perda total e foi levantado do mar em julho de 2014. Sendo subsequentemente rebocado até Gênova e desmontado. SS Edmund Fitzgerald. O SS Edmund Fitzgerald era um navio cargueiro americano que afundou em 10 de novembro de 1975. O navio estava em uma tempestade e afundou em menos de 3 horas. Os 29 tripulantes do navio morreram. Por mais de 17 anos, o Edmund Fitzgerald transportou minério de ferro de taconite de minas perto de Duluth, Minnesota, para obras em Detroit, Toledo e outros portos dos Grandes Lagos. Como um burro de carga, ele estabeleceu 6 recordes de transporte sazonais, muitas vezes quebrando suas próprias marcas anteriores. O MV Estônia. O MV Estônia era um navio de passageiros estoniano que afundou em 28 de setembro de 1994. O navio foi atingido por um vendaval e afundou em menos de 3 horas. Cerca de 852 pessoas morreram no desastre. O relatório oficial concluiu que a porta de proa havia se separado da embarcação, deixando a rampa entreaberta. O navio já estava tombando por causa da má distribuição da carga, e a inclinação aumentou rapidamente, inundando os conveses e as cabines. MV Dona Paz. O MV Dona Paz era um navio de passageiros filipino que afundou em 20 de dezembro de 1987. O navio colidiu com um navio de carga e afundou em menos de 3 horas. Cerca de 4.386 pessoas morreram no desastre, tornando o pior desastre marítimo em tempos de paz da história. Enquanto a maioria dos passageiros dormia, Dona Paz colidiu com o MT Vector, um pequeno petroleiro a caminho de Bataan para Masbate. Vector transportava 1.050.000 litros ou 1.041 toneladas métricas de gasolina e outros produtos de petróleo. Após a colisão, a carga de Vector pegou fogo e causou um incêndio no navio que se espalhou para Dona Paz. Os sobreviventes se lembraram de ter percebido o acidente e uma explosão, causando pânico na embarcação. Os sobreviventes foram forçados a pular do navio e nadar entre corpos carbonizados em águas em chamas ao redor do navio, alguns usando malas como dispositivos de flutuação improvisados. SS Andrea Doria. O SS Andrea Doria era um navio de passageiros italiano que afundou em 25 de julho de 1956. O navio colidiu com um navio sueco e afundou em pouco mais de 1 hora. Cerca de 51 pessoas morreram no desastre. Quando Andrea Doria e Stockholm colidiram a praticamente um ângulo de 90 graus, a proa do Stockholm preparada para quebrar gelo ficou presa ao lado estibordo do Andrea Doria, aproximadamente a meio do seu comprimento. Stockholm penetrou em 3 cabines de passageiros, a uma profundidade de cerca de 12 metros, levando Andrea às profundezas. RMS Imprisov Ireland. O Imprisov Ireland era um navio de passageiros que afundou em 29 de maio de 1914. O navio colidiu com um navio de carga e afundou em menos de 15 minutos. Cerca de 1.000 pessoas morreram no desastre, tornando um dos piores desastres marítimos da história do Canadá. Houve apenas 465 sobreviventes, 4 crianças, de 138. O fato de a maioria dos passageiros estar dormindo no momento do naufrágio também contribuiu para a perda de vidas quando eles morreram afogados em suas cabines, a maioria deles do lado de estibordo onde ocorreu a colisão. RMS Lusitânia. O Lusitânia era um navio de passageiros britânico que foi afundado por um submarino alemão em 7 de maio de 1915. O navio transportava mais de 1.900 pessoas,
e cerca de 1.198 delas morreram no ataque. O Lusitânia foi um dos fatores que levaram à entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Na tarde de 7 de maio, às 14h14, as luzes da terceira classe se apagaram devido a um pequeno incêndio nos geradores de energia. Às 14h22, o primeiro bote saiu com 45 pessoas, todas da primeira classe. Nesse momento, os passageiros da terceira classe já estavam encurralados, pois a água já começara a invadir o último pavimento da terceira classe, deixando esses passageiros sem saída. Às 14h23, os passageiros que estavam presos foram liberados, mas grande parte das pessoas a bordo já havia morrido por afogamento ou por hipotermia. RMS Titanic. O Titanic é, sem dúvida, o navio afundado mais famoso do mundo. Ele foi lançado em 1911 e era considerado o navio mais seguro do mundo. No entanto, em sua viagem inaugural, em 14 de abril de 1912, o Titanic colidiu com um iceberg e afundou em menos de 3 horas. Cerca de 1.500 pessoas morreram no desastre, tornando uma das maiores tragédias marítimas da história. Seu naufrágio destacou vários pontos fracos do projeto, deficiências nos procedimentos de evacuação de emergência e falhas nas regulamentações marítimas. Comissões de inquérito foram instauradas nos Estados Unidos e no Reino Unido, acarretando mudanças nas leis internacionais de navegação, que permanecem em vigor mais de um século depois. Gostou? Deixa o like e se inscreve no canal.